Olá, mais uma aula sobre uso capião extrajudicial, no nosso curso Imersão na uso capião extrajudicial. Sou Eliane Blasquezi, professora de tabelião de notas, e estou aqui neste curso trazendo cada item, cada ponto, cada ato necessário para que você, ao encaminhar para si ou para seu cliente a uso capião extrajudicial, tenha o passo a passo e a resposta para aquelas situações em que a lei não é explícita ou que depende da interpretação. Vamos lá? Hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade ou necessidade de reconhecer firma e autenticar documentos para este procedimento. Vamos lá? Você vai receber em todas as aulas o material explicativo, modelos, o link das leis e aquilo mais que a prof acha interessante, incluindo artigos e sugestões de livros para que vocês possam se qualificar cada vez mais para serem experts na uso capião extrajudicial. Quando nós tratamos de reconhecimento de firma e autenticação dos documentos, muitas vezes estes termos eles se confundem e nem sempre, mesmo para aquelas pessoas que já trabalham há algum tempo de forma mais técnica, tem uma definição segura do que é uma coisa ou que é outra, e quando é necessário se realizar cada um desses procedimentos que são realizados como atos privativos do tabelião de notas. Quando nós tratamos de reconhecimento de firma, a pergunta é necessário reconhecer firma em todo documento particular para que ele tenha a sua validade? E o próprio Código Civil, ele diz que o reconhecimento de firma ou reconhecimento de assinatura, ele só é obrigatório nos casos que a lei determina ou quando a outra parte o exigir. Quer dizer, eu estou fazendo um contrato com uma pessoa e ela exige que seja reconhecida a assinatura até para uma segurança maior. Caso contrário, não é obrigatório o reconhecimento de firma e o contrato particular é válido da mesma forma. O que pode ocorrer é que mais tarde, mais adiante, algum dos contratantes negue a assinatura, seja necessário então ter um gasto maior com contratação de advogado, com perícia técnica para que seja comprovada a veracidade da assinatura. Mas, de qualquer forma, o reconhecimento de firma ele só é obrigatório, então, nos casos que a própria lei o exige, e aí vai dizer, a lei dos registros públicos trazem algumas situações que aquele requerimento deve trazer a firma reconhecida, e quando o outro contratante assim o exigir. E o reconhecimento de firma é um ato privativo do tabelião de notas. E como se faz? O que é reconhecer firma? Reconhecer firma é comparar uma assinatura previamente depositada no cartório, é feito um cartão de assinatura, que nós chamamos de ficha padrão, onde se colhe a assinatura de forma física e depois ela é digitalizada. Há a possibilidade de se fazer este reconhecimento da assinatura através do e-notariado, que é o reconhecimento da assinatura digital também. De qualquer forma, é um ato privativo do tabelião de notas, que vai conferir quando ela é autógrafa, a assinatura apresentada,
ou realizada perante o próprio tabelião ou seu preposto com aquilo que está depositado no tabelionato. E o que é, prof, autenticar um documento? Autenticar um documento é conferir o original apresentado com a fotocópia. E se faz esta conferência, muitas vezes no próprio tabelionato se extrai a fotocópia na própria máquina, e aí não há necessidade da conferência, porque sabe que se está extraindo de um original apresentado a fotocópia. Mas é conferir o original com a fotocópia e o tabelião afirma que é idêntico ao original apresentado. Essa é a autenticação. Também um ato privativo do oficial de notas, embora haja agora a possibilidade do advogado declarar que aquelas fotocópias que foram juntadas em um determinado processo ou procedimento são documentos originais. Esta previsão de reconhecimento e autenticação como atos privativos dos notários consta na Lei dos Notários e Registradores, que é a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que traz ali no artigo 7º que aos tabeliões de nota compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações, testamentos, aprovar testamentos públicos, aprovar cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Para que seja possível o reconhecimento de firma, a pessoa que assinou o documento deve ter, então, previamente assinado o que se chama em regra de ficha padrão, na consolidação normativa notarial e registral do Rio Grande do Sul é chamado de ficha padrão, deposita a assinatura ou assinatura, se tem mais de uma forma de assinar, por exemplo, tem uma assinatura, tem uma rubrica, tem o nome escrito por extenso, que também usa como assinatura, e isso fica arquivado no tabelionato. Como eu disse para vocês, a CNNR do Rio Grande do Sul, que é a nossa consolidação normativa, traz esta regulamentação a nível estadual sobre o reconhecimento de firma e diz que o reconhecimento de firma é a declaração da autoria da assinatura em um documento em um determinado documento, e que esse reconhecimento de firma vai ser autêntico quando a pessoa assinar no próprio tabelionato. Então, o autor vai e assina perante o tabelião o seu preposto, ou ele será também por semelhança, quando já vier assinado o documento e for feito a conferência com a assinatura já previamente depositada nos livros do tabelionato ou nos cartões autógrafos, que em regra são hoje digitalizados no sistema do tabelionato e é verificada a similitude de uma com a outra. Então, e no reconhecimento de firma vai constar expressamente se ele é feito por autenticidade ou por semelhança, para dizer por autenticidade é daquela pessoa, ela esteve no tabelionato, ela se identificou e a assinatura é dela. Ou por semelhança, que se diz que é parecida, que é semelhante. Quer dizer, o tabelião não atesta que no reconhecimento por semelhança é da pessoa. É semelhante, se for uma falsificação bem feita, não tem-se como verificar que é uma falsificação, tem assinaturas que são muito fáceis de serem realizadas, então se diz que é semelhante, que é parecido com aquilo que se tem arquivado no tabelionato. Para se fazer a ficha padrão, se cadastrar a assinatura, a pessoa que vai fazer este cadastramento deve apresentar os seus documentos de identificação, será realizado um cadastro dessa pessoa. Hoje, nos termos do que determina a LGPD,
né, com os dados mínimos necessários para a identificação. A pessoa deve apresentar um dos documentos oficiais, que seja possível identificar que é ela mesma, né? Então, CNH, RG, passaporte, carteira de trabalho, carteira funcional, e esse registro vai ser feito através de ficha, ainda se faz através de um fichário por determinação da lei, que depois esse fichário ele é cadastrado dentro do sistema do sistema de informática, é impressa a ficha, a pessoa assina e depois ele é digitalizado. Então, nesses casos, né, fica no tabelionato de notas esse documento para que se possa, né, depois comprovar que a assinatura é realmente daquela pessoa indicada ali. Mesmo que a pessoa já possua a ficha padrão no tabelionato, quando se tratar de reconhecimento da assinatura por autenticidade ou verdadeira, como se usa em alguns tabelionatos, ela deve comparecer e assinar o documento no próprio tabelionato. E quando é por semelhança, né, que se diz que é parecida, se faz por comparação. Também a pessoa deve ter previamente cadastrado a assinatura no tabelionato. Né? Então, tem alguns documentos que a lei declara que é obrigatório o reconhecimento por autenticidade, e outros, quando a lei assim não o diz, é possível reconhecer por semelhança. Isto é, dizer que é parecido. Quando se trata de reconhecimento de firma por semelhança, o tabelião não afirma que é da pessoa, como eu disse para vocês. Ele diz que é parecida, né? Que tem os traços muito semelhantes, então, a esse tipo de reconhecimento. O Código de Processo Civil traz o reconhecimento da fé pública do tabelião de notas, que compete, então, com exclusividade a esse reconhecimento, e dispõe no artigo 411 que considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, e no artigo 413 complementa a importância do reconhecimento de firma, né, dizendo que telegrama, radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento original se aquele constante na estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente e a firma do remetente for reconhecida pelo tabelião de notas. Né? Hoje não se usa praticamente mais telegrama ou radiograma, né? O nosso código traz ainda algumas situações que são bem antigas, que estão praticamente em desuso, mas esse é um dos exemplos, né, que trata do reconhecimento da assinatura. E a Lei dos Registros Públicos diz que somente são admitidos ao registro escritos particulares autorizados em lei e assinados pelas partes e testemunhas com as firmas reconhecidas. Há uma dispensa do reconhecimento quando se trata de atos praticados pelo sistema financeiro de habitação. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato particular de compra e venda, dentro daquilo que a lei permite, né, no artigo 108, eu preciso reconhecer as assinaturas de todas as partes. Se eu tenho um contrato particular com força de escritura pública, por exemplo, né, uma compra e venda com alienação fiduciária, feito por uma das entidades que são vinculadas ao sistema financeiro da habitação. As partes simplesmente assinam e é encaminhado ao registro de imóveis sem necessidade do reconhecimento de assinatura. Então, há essas possibilidades de dispensa.
Por essa razão, os documentos particulares que embasarem a ata notarial, bem como planta e memorial descritivo, entre outros, deverão estar com firmas reconhecidas, bem como autenticadas fotocópias que embasarão o procedimento. Isso significa o quê? Que quando se juntar documentos com o requerimento para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, aqueles documentos particulares que embasarem esse requerimento deverão trazer as assinaturas reconhecidas, por exemplo, plantas e memoriais descritivos, declaração de reconhecimento pelos lindeiros, pelos titulares de outros direitos reais, quando não constarem no instrumento público. O artigo 223 do Código Civil estabelece que a cópia fotográfica de documentos conferida por tabelião de notas vale como prova de declaração de vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Em algumas situações, não há nem a possibilidade de se apresentar fotocópia autenticada, como é o caso do título de crédito. Mas a maioria dos documentos é possível, né, então, ser apresentado a fotocópia autenticada. E dentro disso que nós estamos verificando aqui, né, do que é necessário. Eu trouxe para vocês o que é reconhecimento, o que é autenticação, quando é possível fazer, quando não é possível ou não é preciso fazer, até porque quando vocês forem juntar a documentação para embasar o requerimento da usucapião extrajudicial, não ter gastos desnecessários. Ou então, não chegar no registro de imóveis e começar aquela situação de impugnação, porque um documento não teve a firma reconhecida, ou um documento não foi autenticado. Lá no provimento 65 do CNJ, tem uma previsão que será exigido o reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade, quer dizer, não precisa a parte comparecer no tabelionato para reconhecer, vocês como profissionais podem levar, se aquelas pessoas tiverem já assinatura previamente registrada no tabelionato. Então, vai ser exigido o reconhecimento das assinaturas dessas pessoas que forem lançadas na planta e no memorial descritivo. Então, nessas é obrigatório o reconhecimento, inclusive do profissional, né, que lançou ali a sua assinatura. Então, por exemplo, se no memorial, na planta e no memorial descritivo tiver a assinatura do requerente, seu cônjuge ou companheiro, dos lindeiros, dos titulares de direitos reais, todas essas devem trazer o reconhecimento da assinatura. Mas o próprio provimento, ele diz que o documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, e aí nós temos uma dispensa da autenticação desses documentos, ser declarado autêntico pelo advogado ou pelo defensor público sob sua responsabilidade pessoal, e nesse caso não é preciso fazer a autenticação das fotocópias, né? Desde que haja a declaração. Então, o que vai acontecer? O advogado ou o defensor público deverão fazer esta conferência, até porque, né, se apresentado somente uma fotocópia sem o seu original, há, né, a possibilidade dessa fotocópia ter sido adulterada. Então, por isso que é indispensável que o profissional que vai fazer esta declaração de que são iguais aos originais devem, então, fazer esta conferência com o original. Não esqueçam disso, né? Até porque a responsabilidade será, então, não do tabelião de notas, mas será do profissional, do advogado que vai juntar esses documentos no requerimento. Claro que isso já traz, né, um alívio nas custas para aquela pessoa
que está apresentando os documentos. E às vezes são muitos documentos autenticados ou são documentos que dispensam a autenticação com a declaração desta pessoa que está fazendo o requerimento, do advogado. Então, não esqueçam, né? Quanto ao reconhecimento de firma e autenticação destes documentos que serão juntados para o registro de imóveis, há necessidade de alguns, como na planta e memorial descritivo, e de outros não. Outra situação que não é necessário fazer o reconhecimento da assinatura, e isso houve uma modificação no próprio provimento 65 do CNJ, que na redação original havia a obrigatoriedade de reconhecer firma na procuração outorgada ao advogado. E depois houve uma modificação e naquela procuração particular que o requerente vai fazer para o advogado, não precisa também o reconhecimento da assinatura. Então, vocês vejam, né, estes detalhes que nós estamos trazendo aqui ponto a ponto no curso, eles servem para fazer a agilização do procedimento, porque em muitos casos não está expresso na lei, está feito de uma forma que dificulta a interpretação, e quando chegamos no registro de imóveis com essa documentação, começa aquele bate-volta. Tem que reconhecer firma, tem que autenticar, tem que trazer tal documento. Isso vocês estão aprendendo aqui de forma minuciosa no curso. Então já comentem sobre o curso com os seus amigos, sigam nas redes sociais Novo Insta, @Eliane Blasquez, onde tratamos de regularização de imóveis exclusivamente. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo da prof.